Bom, então a gente vai começar deduzindo as razões trigonométricas para o ângulo de 45 graus. Eu tenho aqui um quadrado. Algumas características do quadrado. Os quatro lados são iguais. Aqui, ó, os quatro ângulos aqui são de 90 graus. E uma coisa muito importante, gurizada. A partir dessa informação é que a gente faz toda a dedução. Quando eu faço a diagonal do quadrado, quando eu traço a diagonal do quadrado, eu passo a ter um triângulo. Um triângulo que tem dois lados iguais e um lado diferente. Triângulo que tem dois lados iguais e um lado diferente. Esse é o famoso triângulo isósceles. Triângulo equilátero é que tem os três lados iguais. E o triângulo isósceles tem dois lados iguais e um diferente. Qual é a grande vantagem de fazer isso aqui? Quando eu divido o quadrado em dois triângulos, percebam que tem um triângulo aqui e outro aqui. Esses dois triângulos são iguais, são congruentes, possuem a mesma medida. Eu estou dizendo que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui. Bom, se eu sei que esse 90 graus mais esse, eu vou chamar de alfa, tá? Eu sei que 90 graus do ângulo reto mais alfa tem que dar 180 graus, correto? Alfa mais alfa fica 2 alfa. Aqui eu tenho 180. Esse 90, tiro 90 dos dois lados, ele passa para lá, fica menos 90. 2 alfa é igual a 90. Divido por 2, alfa é igual a 45 graus. Então, esses dois ângulos aqui medem 45 graus. Tá? Até agora, eu só preparei a nossa dedução. Eu vou usar esse triângulo aqui, ó, que eu vou chamar de triângulo ABC. Vou desenhar ele ali separadinho. Vou destacar esse triângulo aqui, ó. ABC. Aqui tem 45 graus e aqui também tem 45 graus. O que mais eu sei? AB é o lado do quadrado original, AC também é o lado. Bom, para eu conseguir calcular seno de 45, cosseno de 45 e tangente de 45, tá faltando só a hipotenusa. Para calcular a tangente de 45 nem precisa a hipotenusa, mas eu vou calcular a hipotenusa só para desencargo de consciência e para que eu consiga fazer seno e cosseno, tá? Vou chamar isso aqui de x e vou aplicar Pitágoras. X ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado. X ao quadrado é 2L ao quadrado. Fazendo raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter que x é igual a L raiz de 2. Então, a hipotenusa desse meu triângulo vai medir L raiz de 2. E agora, acabou. Agora é só ir para as continhas. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Olha aqui, ó, seno de 45. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, L. Hipotenusa, L raiz de 2. Já vou resolver isso aqui. Só vou fazer isso aqui para vocês se ligarem numa coisa. Cosseno de 45, cateto adjacente, L, sobre hipotenusa, L raiz de 2. Estão vendo que o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais? Bah, minha vida fica bem facilitada com isso, né? Antes de resolver essa continha, vamos fazer tangente de 45. Quanto que é tangente de 45? Cateto oposto sobre cateto adjacente. L sobre L. L sobre L eu sei que é 1. E aqui o seno de 45 e cosseno de 45. Eu posso simplificar, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, ou seja, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, eu vou ter raiz de 2 sobre 2. E aqui o cosseno de 45, idem. Raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, eu acabei de provar que vale raiz de 2 sobre 2.
Cosseno de 45, eu acabei de provar que vale raiz de 2 sobre 2. E tangente de 45, eu acabei de provar que vale 1. Por que eu provei? Porque eu parti de um quadrado genérico, de qualquer quadrado, cheguei num triângulo isósceles qualquer. Por que eu sei que é um triângulo isósceles qualquer? Porque o lado mede L, mede qualquer valor. Então, se vale para qualquer valor, vale para todos os valores, né? Então é isso. Essa é a dedução do seno, cosseno e tangente de 45 graus. Bom, nós temos aqui um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Que tem os três lados iguais. Como ele tem os três lados iguais, a gente sabe que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Esse ângulo mais esse tem que dar 180. Como os três ângulos são iguais, a gente divide 180 por 3 e a resposta é 60. A gente sabe que o ângulo A, o B e o C totalizam 180 graus. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai... Como a gente sabe muito bem trabalhar com triângulos retângulos, a gente vai descobrir, a gente vai construir um triângulo retângulo neste triângulo equilátero. Se eu pegar esse ponto médio aqui, ó, bem no meio desse lado, se eu chamar esse cara de M, eu tenho o ponto M, que é o ponto médio, um teorema muito forte da matemática diz que a mediana e a altura e a bissetriz de um triângulo equilátero, elas coincidem. Então significa que se eu traçar esse segmento ali, ó, CM, automaticamente eu vou ter que esse lado aqui mede L sobre 2, todo o lado mede L, mas esse ladinho aqui, esse segmento AM, mede L sobre 2. Por quê? Porque este segmento é a mediana. Ao mesmo tempo, eu garanto que esse cara aqui é 90 graus. Por quê? Porque este segmento CM é também a altura do triângulo equilátero. E bom, se esse cara aqui é 60 e esse todo aqui é 90, esse cara aqui, ó, que tá esse novo triângulo AMC, se eu tenho 60 graus aqui, 90 graus aqui, só esse pedacinho aqui vai medir 30 graus, tá? Então eu vou pegar e vou destacar aqui ao lado esse triângulo AMC. Tá aqui o triângulo AMC. Eu só desenhei ele aqui do lado para ficar mais fácil da gente visualizar os elementos. Este ângulo aqui é 90. Este ângulo não mudou, ou seja, 60 graus. E este ângulo aqui, que era 60, ficou 30. Por quê? Tem várias explicações para esse 30 aqui. Uma delas é o segmento CM divide esse ângulo ao meio, ou seja, é a bissetriz. Outra explicação é a própria soma dos ângulos internos de um triângulo. Se esse cara é 90 e esse é 60, para totalizar os 180, o ângulo ACM, esse ângulo aqui, tem que ser 30 graus. Bom, outras informações que eu tenho. AM mede L sobre 2. L sobre 2. Tá aqui. Esse lado aqui mede L. E agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse cara aqui, ó. Como eu vou fazer isso? Usando o famoso Teorema de Pitágoras. Vou chamar esse cara aqui de x. Por quê? Porque eu não sei quem ele é, né? E vou aplicar Pitágoras neste triângulo retângulo. O que diz o Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ficou espremidinho lá no canto, mas dá para entender, né? A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é que está fazendo o papel de hipotenusa nesse triângulo? O L.
L ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Esses dois catetos. L sobre 2 ao quadrado mais x ao quadrado. O que eu estou fazendo? Eu estou calculando o tamanho, a medida do cateto CM. Vamos isolar o x, né? Que é o que eu quero saber. Vai ficar L ao quadrado. Quando eu elevar L sobre 2 ao quadrado, eu vou ter L ao quadrado sobre 4. Aí eu diminuo dos dois lados, ele vai passar para cá diminuindo. Então, eu vou ter que L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a x ao quadrado. Efetuando aqui o MMC, eu vou ter 4L ao quadrado menos L ao quadrado é igual a x ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado fica 3L ao quadrado sobre 4. E isso aqui é igual a x ao quadrado. Fazendo raiz quadrada dos dois lados, para eliminar esse cara aqui, ó, eu vou ter que esse L ao quadrado também vai ficar simplificado. Eu vou ter L raiz de 3 sobre raiz quadrada de 4 é 2. Esse é o valor do x. Essa altura, esse segmento CM, vai medir, na verdade, L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Por que tudo isso? Para que eu possa, enfim, calcular seno de 60 graus. Como é que eu calculo seno de 60 graus? Cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2. Seno, cateto oposto, sobre a hipotenusa, sobre L. Eu tenho L dividindo e multiplicando aqui em cima e embaixo. Posso simplificar, né? Seno de 60 vai ficar, na verdade, raiz de 3 sobre 2. Esse é o seno de 60 graus. Posso calcular o cosseno de 60 graus. O que é o cosseno de 60 graus? É cateto adjacente, o cateto que está aqui junto, que é L sobre 2, sobre a hipotenusa. L sobre 2 sobre a hipotenusa. Simplificando, eu vou ter que cosseno de 60 é 1/2. Tá? Posso também calcular tangente de 60. Tangente de 60, cateto oposto sobre cateto adjacente. L raiz de 3 sobre 2, dividido por L sobre 2. Divisão de fração, né? Repete a primeira, L raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso da segunda, 2 sobre L. O 2 simplifica com 2, o L simplifica com o L. Tangente de 60, raiz de 3. E assim a gente demonstra quanto é o seno de 60, cosseno de 60 e tangente de 60. Usando esse mesmo triângulo, eu vou agora apagar essa parte do seno, cosseno e tangente de 60 para fazer a demonstração do seno, cosseno e tangente de 30 graus. Eu já fiz o de 60, vou fazer o de 30. Na verdade, eu nem vou apagar. Presta atenção. Como é que eu calculo seno de 30 graus? Seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, estou calculando o seno de 30. Cateto oposto sobre hipotenusa. L, raiz de L sobre 2 sobre L. Olha aqui. L sobre 2 sobre L. 1/2. Já tenho essa conta feita. Seno de 60, 1/2. 1/2. Posso fazer cosseno agora. Desculpa, seno de 30, 1 sobre 2. Cosseno de 30. Cosseno de 30. Cateto adjacente, que é o L raiz de 3 sobre 2, sobre hipotenusa. L raiz de 3 sobre 2 sobre a hipotenusa. Está aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2 sobre hipotenusa. Raiz de 3 sobre 2. Eu sei que cosseno de 30, então, vai ser raiz de 3 sobre 2. E a tangente? Bom, a tangente
eu vou ter que fazer uma continha a mais. Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. É L sobre 2 e aqui L raiz de 3 sobre 2. Na verdade, é o inverso, né, desse cara aqui. A tangente de 30 é o inverso da tangente de 60. Basta eu pegar o raiz de 3 e inverter. 1 sobre raiz de 3. Só que a gente não costuma deixar assim a resposta. A gente racionaliza. Vai ficar, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Tangente de 30 vai ficar raiz de 3 sobre 3. Tá? Com isso, a gente tem, então, a tabela dos arcos, os ângulos notáveis, que vai aparecer para vocês agora. Tá aí a tabelinha. Esse é o bom de fazer vídeo, né? Que a gente apaga e escreve bem ligeirinho. Tá aí a tabelinha, gurizada. Tem que memorizar essa tabela, tem que saber. Por quê? Porque todo mundo, quando eu digo todo mundo, são as pessoas que montam as provas de vocês. Todo mundo vai partir do princípio de que vocês sabem, decora isso aí. Então, fica tranquilo, ó. Seno de 30 é 1/2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1/2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60 é raiz de 3. Para memorizar isso, tem que treinar muito. E tem que treinar essas deduções. A partir do quadrado, deduz o seno, cosseno e tangente de 45 graus. E a partir do triângulo equilátero, deduz seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus. Não esqueçam, para deduzir o seno, cosseno e tangente, ou seja, as razões trigonométricas do 45 graus, parte do quadrado. E para deduzir as razões trigonométricas de 30 e 60, parte do triângulo equilátero.